I'm a Marvel. I'm a DC. Fala galera, Voltorama no ar e hoje a gente vai falar sobre Marvel e DC. Marvel e DC estão em guerra, mas não devia ser assim. E na verdade quem está guerreando são os fãs. O universo cinematográfico da Marvel acabou de completar 10 anos e eles conseguiram alcançar aquilo que eles estavam esperando desde Homem de Ferro em 2008. Quadrinhos sempre estiveram no cinema e na TV, mas demoraram para conseguir realmente fazer sucesso. Super-Homem de 78 foi realmente um primeiro grande sucesso de quadrinhos no cinema, seguido por Batman de Tim Burton, mas esses foram as exceções. Real sucesso financeiro veio em 2002 com Homem-Aranha de Sam Raimi, que faturou 400 milhões só nos Estados Unidos e fez 800 milhões no mundo todo. Esse foi o momento que os estúdios viram que dava pra ganhar dinheiro com filme de super-heróis, com filme baseado em quadrinhos. E a partir daí, só vimos crescer o número de filmes baseados em quadrinhos. E foi aí, mais ou menos, que começou a grande guerra entre Marvel, DC e os fãs. Vários filmes se seguiram depois de Homem-Aranha. Todos queriam um pedaço dessa fatia. E dava pra ver que com investimento, dava pra ter retorno. A DC, que é propriedade da Time Warner, sempre teve filmes e séries baseados em seus super-heróis. Mas ela nunca tinha conseguido um sucesso tão grande quanto foi Homem-Aranha. Em 2008, tivemos dois grandes momentos dos super-heróis no cinema. A Warner lançava The Dark Knight, que era a continuação de Batman Begins. Que apesar de ter sido bem recebido pela crítica e pelo público, fez menos na bilheteria do que o Batman do Tim Burton. A Marvel Studios estava lançando Homem de Ferro, que era um personagem não muito conhecido do grande público, mas iria fazer um grande sucesso, iria dar início ao seu universo cinematográfico. The Dark Knight, O Cavaleiro das Trevas e Homem de Ferro foram dois filmes que abriram o caminho para os novos filmes de super-heróis que a gente tem hoje. A Marvel, pela primeira vez, estava criando um universo coeso, juntando todos seus personagens dentro de um mesmo universo. Nesse momento ela ainda não sabia se isso ia dar certo, mas eles já estavam traçando esses planos. E O Cavaleiro das Trevas, dentro desse universo construído pelo Nolan, era uma das melhores adaptações já feitas. E foi o primeiro filme de super-heróis a quebrar a barreira de 1 bilhão na bilheteria. Pode-se dizer que em 2008 se deu início à grande era dos blockbusters de super-heróis. São 10 anos que filmes de super-heróis estão no auge. A cada ano mais e mais filmes são lançados. A Marvel chegou ao seu ápice com Guerra Infinita, que veio contando a história de Thanos, um grande vilão que iria unir todo o universo Marvel. Desde a sua breve aparição na cena pós-créditos de Vingadores, eles vieram construindo essa presença e esse grande vilão. Guerra Infinita se tornou o primeiro filme de super-heróis a bater 2 bilhões de dólares na bilheteria. A DC, por outro lado, apesar de ter todos os seus heróis dentro da mesma casa, não conseguiu mais nenhum grande sucesso. Apenas a continuação de Cavaleiro das Trevas, Cavaleiro das Trevas Ressurge, conseguiu quebrar a barreira de 1 bilhão, e mesmo assim não foi aclamado nem pela crítica nem pelo público. Com filmes problemáticos que dividiam o público um atrás do outro, a DC Warner foi vendo seus fãs ficando revoltados, e com cada lançamento, eles não conseguiam mais ver um futuro possível. Em 2011, depois do grande sucesso que foi Cavaleiro das Trevas, a Warner decidiu apostar em um outro grande herói, em um outro blockbuster, que não fosse Batman e Super-Homem. E aí eles investiram tudo em Lanterna Verde. Com um orçamento de mais de 200 milhões e com Ryan Reynolds no papel principal, o filme foi um fracasso. Pouco ambicioso e seguindo fórmulas que não estavam mais dando certo. Man of Steel foi a reinvenção do Super-Homem feita pelo Zack Snyder, que tinha feito Madrugada dos Mortos, refilmagem do clássico do Romero, que tinha feito um grande sucesso, e ele tinha acabado de fazer outras duas adaptações de quadrinhos, 300 e Watchmen, que tiveram uma resposta variada, tanto de público quanto de crítica, mas eram bons filmes. Snyder trouxe um Super-Homem mais sombrio, introspectivo, um pouco mais humano, mas no sentido ruim da palavra. Isso era consequência um pouco do Batman do Nolan, que tentava ser mais realista, mas não fazia muito sentido isso no Super-Homem. Homem de Aço, apesar de não ter feito grande sucesso, ter dividido a crítica e o público, acabou sendo o ponto inicial para o universo cinematográfico da DC, que acabou adotando um lado mais sombrio do Nolan e uma visão mais clássica do Snyder. Foi por aí que os problemas começaram na Warner. Eles se viram perdendo tempo. A Marvel já estava com seu 8º filme, já tinha apresentado seu filme de equipe, e a DC apenas tinha um filme do Super-Homem, que não era unanimidade. A princípio, Man of Steel teria uma continuação, que acabou se tornando um carro-chefe para a apresentação do Batman, e logo depois se tornou o carro-chefe para apresentar toda a Liga. O filme foi adiado, jogado para frente, mexido pelo estúdio, refilmado, acrescentado coisas, ainda teve seu corte final mexido pelos executivos, e deu no que deu. Assim como Homem de Aço, Batman vs Super-Homem dividiu público e crítica. O que eles esperavam? Usar o mesmo diretor que estava fazendo Homem de Aço, eles iam ter uma recepção parecida. E a partir daí, um erro atrás do outro, o estúdio se metendo em todas as decisões. Tivemos Esquadrão Suicida, que foi mexido, remexido, editado por 3 grupos diferentes e finalizado por uma equipe que faz trailer. Ainda tivemos Liga da Justiça, que era do Snyder, foi tirado dele, passado pro Joss Whedon, mexido, remexido, refilmado. Tivemos o bigode do Super-Homem, a Warner estava completamente perdida. A única exceção foi o filme da Mulher Maravilha,
que foi um grande filme, foi muito bem feito, muito bem apresentada a origem da personagem, eles não deixaram nada de fora e funcionou. E agora, o que esperar do futuro? A Marvel está encerrando a sua grande saga, a sua grande trilogia composta de 21 filmes, que termina ano que vem com Vingadores 4. Eles já estão prontos para dar início à sua próxima grande saga, e provavelmente incluir X-Men, Quarteto Fantástico, que acabaram de voltar para Disney, eles têm tudo na mão para os próximos 10 anos maravilhosos. Para DC, é apenas incerteza. Aquaman ainda está para estrear, Shazam já está na sua pós-produção, Mulher Maravilha 2 está filmando e ainda temos um projeto do Coringa com Joaquin Phoenix. Todos os outros projetos foram parados, cancelados ou adiados. O que fazer? Tem solução? Pra mim tem. Só olhar as animações. Você pega a animação feita pelo Esquadrão Suicida, que era o Attack on Arkham, era um filme perfeito para ser colocado no cinema, que apresenta o Esquadrão de forma que as pessoas estão acostumadas, não como heróis grandiosos que estão ali para salvar o mundo. Os executivos da Warner só tem que deixar que as pessoas que sabem fazer, façam, sem se meter tanto. Talvez criar um estúdio à parte, como a própria Marvel tem, criar um DC Studios para construir esses filmes. E não simplesmente deixar na mão de um diretor e depois ir lá e tomar as rédeas. Como fã, eu gosto praticamente de tudo. Eu vejo o meu sonho de infância de ver aqueles heróis que eu lia nos quadrinhos representados na tela grande e de maneira bastante fiel. Quando que eu ia imaginar ver um filme do Doutor Estranho, do Homem-Formiga, a saga de Thanos contada no cinema, a união da Liga da Justiça, Hellboy, Monstro do Pântano, Dredd? E como que eu ia sonhar em ver esses personagens na tela de cinema e bem representados? Os fãs causam problemas. Bastante. Eu acho que a gente tinha que recuar um pouco e tentar apreciar mais a época que a gente está vivendo. Eu nunca vou me cansar de ver filmes de quadrinhos. Podem vir quantos vierem. E, se você também acha isso, curte aqui, dá um like e se inscreve no canal. Acompanha a gente. Até a próxima. Valeu!